Conversinha ao pé do ouvido de hoje. Eu tenho um grande amigo meu que diz assim: eu não gosto dessa história de simbolismo, simbologia, etc. Helena Blavatsky, na Doutrina Secreta, tem um volume dedicado à simbologia universal. Só um. Segundo volume 2 da Doutrina Secreta, edição em português, da editora Pensamento. Mas a simbologia, ela é mais importante porque é uma forma de você guardar certas verdades, né? E para que fiquem bem guardadas. A possibilidade de deturpar símbolos é menor do que deturpar a palavra falada ou escrita. Isso aqui é exemplo de deturpação. Bom, todos os livros sagrados das religiões hoje em dia não são mais os originais. Aí você fala, o Carvalho está cometendo um pecado, ele está querendo destruir religião. Querendo destruir coisa nenhuma, né? É porque o ser humano, na melhor das intenções, para tornar aquilo mais fácil para o entendimento, ele troca as palavras. E os sinônimos não são perfeitos em língua nenhuma. Em aramaico, em fenício, em hebreu, em qualquer língua, não tem sinônimo perfeito. E aos poucos, muda aqui, muda ali. É melhor pôr uma vírgula aqui, porque dá uma pausa maior, aí a pessoa que vai ler vai entender e vai indo, vai indo, vai indo. Assim fizeram com os Salmos de Davi, por exemplo, né? Eles perderam aquela musicalidade que eles tinham de antigamente e perderam aquele sentido de terapia, porque são também uma medicina, né? Esses salmos se constituem numa medicina teúrgica, fantástica. E se perdeu com o tempo, por quê? Porque as pessoas começaram a mudar. Um exemplo, né? Assenta-te a minha mão direita até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Não pode tirar a palavra escabelo. Você vai nas Bíblias de hoje e a palavra escabelo não está mais lá. Acontece que a palavra escabelo, equivale a 5 mais 4, 9. Mais 5, 14. Mais 2, 16. O arcano 16 tem um sentido lógico. Ele significa aquele que abre as portas do céu para as coisas da terra. Olha só, olha o sentido, ó. Aí você pega e fala assim, não, escabelo as pessoas não vão entender. Então eu vou trocar, em vez de escabelo eu mudo, né? Até que eu ponha os teus inimigos aos seus pés. Pronto, porque perdeu o sentido. Porque é uma numerologia desconhecida para a humanidade. Aí você fala, mas o Carvalho tem condição de mostrar que isso aí foi deturpado com o tempo? É claro que tem. Procura uma Bíblia chamada Bíblia do Padre Antônio Figueiredo, do século XIX. E vai lá nos Salmos de Davi, né? Segundo ensinava o professor Henrique José de Souza, são os salmos mais aproximados, né, daqueles salmos que o Davi deixou realmente no Velho Testamento, ainda no judaísmo. Entendeu como é que é? Então a simbologia é importante. E por que eu estou dizendo isso? Porque, Marilda, você que está ouvindo aí, a pergunta que você faz, eu vou tentar responder por símbolos também. Isso aqui é simbologia, tudo é simbológico nesse sentido, porque a simbologia é mais difícil de deturpar. Você pega um hierógrafo ou hieroglifo, tanto faz, né? Depende de gosto aí na pronúncia. Ele tem um determinado sentido esotérico, como o chinês é uma língua, o chinês antigo, não agora, né? É uma língua totalmente esotérica, o japonês também era, né? Os símbolos são importantíssimos na língua, tanto que a língua escrita chinesa antiga, principalmente o mandarim, inclusive, para quem sabe ler, você lê sem necessidade de saber falar chinês. Você vai entender, porque são símbolos interessantíssimos, né? Porque os chineses são muito antigos. Os chineses, os mongóis de uma forma geral, os de pele amarela, eles são a 7ª sub-raça da raça Atlante, anterior à nossa. A nossa surgiu há 1 milhão de anos atrás pela tradição esotérica na meseta do Pamir, com a condução do Manu Vaivasvata, né? É o que a tradição ensina, a teosofia ensina. Então, Marilda, você pergunta como fazer para chegar até o pai.
ou uma dúvida cruel que ela manda pra gente aqui. Primeiro, ela disse que começou a prestar atenção no conversinho ao pé de ouvido e descobriu que muita coisa que tinha na cabeça dela, coisas que a gente vai aceitando com casca e tudo, Marilda, e que eu me recuso de aceitar essas coisas. Eu tenho que pensar naquilo, raciocinar e estabelecer a minha verdade para eu poder viver com ela. O mesmo você deve fazer. O mesmo você que está ouvindo aí deve fazer com você. E não aceitar a minha verdade, senão você engole a minha verdade como verdade verdadeira. Daqui a 500 anos o carvalho já terá virado pó no cemitério e você repetindo as coisas que eu falei. E eu muitas vezes vou estar encarnado com outra mentalidade, desmentindo tudo que eu estou dizendo aqui agora. E você continua repetindo tudo que eu estou falando agora. A vida é dinâmica, ela muda. Você pergunta, a busca do Pai, como deve ser essa busca do Pai, né? Oração leva ao Pai e outras coisas. Vamos tentar responder. Marilda, há 3 maneiras que eu conheço de chegar ao Pai. São as maneiras ensinadas pelas escolas esotéricas de peso, as escolas iniciáticas que conhecem isso, né? E todas elas podem ser explicadas pela yoga. Porque eu não falo itinerário de yoga, porque tem gente que fala yoga, né? Eu falo itinerário de ió, aberto mesmo. Ió, quer dizer, itinerário do 10. I mais O, e não O, né? Mas se você quiser falar O, fala também, que cada um fala como quiser. Então tem 3 yogas. Você tem, na verdade, 3 yogas, isso já é uma simbologia interessante, mas só existe uma yoga, na verdade, mas tem centenas de yogas hoje difundidas pelo mundo, porque o ser humano vai mudando tudo, né? Ele inventa uma yoga diferente, né? E aquilo fica. Então nós temos Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, Marilda, é a yoga devocional, contemplativa, cheia de fé religiosa e cheia de oração, e que nos leva sim ao Pai, mas sem as experiências que o Pai quer que tenhamos, ou nos alimentarmos dos frutos da árvore do bem e do mal. Você não pode só alimentar com os frutos do bem, não tem jeito, senão você continua aquele anjinho que nasceu no plano físico mental abstrato ou manásico, manas superior ou mental abstrato. É o maná que cai do céu como alimento espiritual, não em fruta-pão para você comer, né? Você continua aquele ser com aquela pureza lá em cima, porque você tem que mergulhar na lama da terra, mergulhar no mar de tamas, né? E aprender a abrir esse mar vermelho de tamas, né? Para poder você ganhar experiência. Não há como fortalecer uma pessoa sem submetê-la a certos processos, né? Para que ela lute e se fortaleça. Por exemplo, fazê-la carregar peso. Você pensa que os vírus, as bactérias, os cocos, etc., essas coisas, micro-organismos todos que atacam a nós, eles são maus para nós? Não. Eles vão aumentando a nossa resistência com o tempo. Nossos organismos vão ficando mais resistentes a eles, né? Tanto que eles próprios também, de tempos em tempos, a nossa medicina tradicional tem que modificar o tratamento de uma determinada doença. Por quê? Porque aquele micro-organismo que provoca aquela doença fica mais resistente a um tipo de tratamento. Tem que inventar outro, né? Ou então precisa de mais penicilina, por exemplo, streptomicina e outras coisas mais, antibiótico de uma forma geral, para combater aquele determinado mal. Então você tem a Bhakti Yoga e Yoga devocional. Ela leva, assim, ao Pai. E dependendo da fé, chega-se ao Pai mais rapidamente do que praticando yoga, que vem, a outra yoga que vem na sequência que eu vou dizer agora aqui. São pessoas, por exemplo, os monges católicos antigos, né? Os lamas das lamazerias tibetanas, os monges da China. Eu estou falando aqui dos hipotéticos pagãos também do passado, que não existe pagão, tudo a mesma coisa, né? Esses seres todos praticaram isso, ficaram em conventos, em lamazerias, em monastérios, etc. Praticando o quê?
preferencialmente a Bhakti Yoga. Ela leva o indivíduo ao Samadhi, ou à contemplação daquele dínamo que move os universos paralelos todos, ou aquele Deus, né, que a gente tanto fala dele. Só não dá para você verbalizar depois esse Deus, porque não há palavras apropriadas para você descrever a visão que você tem. Você recebe um êxtase, é o estalo do padre Antônio Vieira, por exemplo. Anchieta teve esse estalo também. Mas Jacó Boêmio, que não era católico, também teve na Idade Média, e outros tantos. Sócrates teve, Apolônio de Tiana teve, vários outros, né? Cedos que chegaram lá. Bom, Jnana Yoga ou Gnana Yoga, e isso aqui são ensinamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose também, com o professor Henrique de Souza deixou isso. É a yoga do conhecimento exterior, tanto esotérico, com S, ou oculto, como exotérico, ou profano, digamos assim. Profano quer dizer fora do templo, né? Ou conhecimento de livros, faculdades de medicina, biologia, química, física, matemática, né? E existe uma matemática esotérica extraordinária. Você pega as instâncias de Dzian, os livros mais antigos que tem nos universos, você vai encontrar numa das instâncias, como Blavatsky cita na Doutrina Secreta, o seguinte: o 3 é 1, o 1 é 4, o 4 é 1, o 1 é 6, é 5, vamos arredondar para 6. O que é isso? 3,1416, o pi. Pi, você usa na matemática, né? O que é x2 mais bx mais c igual a 0, né, de Pitágoras? É o triângulo retângulo, né? Mas você junta dois triângulos retângulos, você forma um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero, todo maçom sabe disso, todo esotérico conhece, é o símbolo da perfeição, porque todos os lados são iguais, né? E se você junta dois equiláteros, você forma um quadrado, o princípio da quadratura do círculo do Pitágoras. Aí nós vamos entrando numa matemática que é meio complicada para entender ainda, né? Ela é da era de Aquário, sim, que está começando ainda, mas é meio complicada para entender. Mas isso tudo é Jnana ou Gnana Yoga, é conhecimento exterior. Como é que você conhece quem é você, ou conhece-te a ti mesmo pela Jnana ou Gnana Yoga? Entra na faculdade de medicina. Aquilo que os médicos sabem, eles vão ensinar. Quando chegar um ponto que os médicos já não conhecem mais, começa a frequentar uma escola iniciática. Aí você vai aprender que a glândula pineal é assim, mas ela vai ficar assado. A hipófise é assim, mas vai ficar assado. Quando Cristo disse, seja como uma criança para entrar no reino do céu, ele queria dizer, faça o timo funcionar mesmo depois da adolescência, que você continua com uma pureza interior, mas uma pureza no meio da sujeira. Uma pureza conhecendo do mal, conhecendo do bem. Entendeu? Por opção, faz bem a você praticar o bem. Não é para agradar as pessoas. Ora, aí você começa a crescer em termos de consciência, Marilda, né? E tem a outra yoga, esse caminho da Jnana Yoga, então é o caminho da evolução pela própria ciência humana também, né? E pela ciência iniciática das idades, o Gupta Vidya, a ciência ensinada pela Blavatsky, né? E pelos antigos aí. Mas você tem a Raja Yoga, ou Yoga do mental, que é um misto de Bhakti Yoga, concentração, que você tem que ter essa concentração, tem que ter a disciplina, tem que praticar meditação, daí a necessidade de mantras, necessidade de rituais com mantras, né? Tudo de yoga, para você aprender a concentrar-se, utilizar de músicas apropriadas para isso, etc. E um determinado jogo mental, além dessa Bhakti Yoga, um jogo mental, esse é o mais importante de todos, e que nos leva a raciocinar sobre a influência de uma lógica que pode ser parecida com a lógica ensinada por Aristóteles, o grego. E outra lógica, além desta do Aristóteles, que ele não pôde compreender porque ele não era iniciado nesses mistérios. E é essa lógica que eu forço você, ouvinte, a tentar entender, a tentar compreender, e que eu acho mais eficiente para chegar mais depressa ao Pai. Esse é o mal que o Carvalho quer a você, ouvinte, ou por outra. Ele só quer que você chegue ao Pai. O Carvalho aqui, eu só quero que você chegue ao Pai. Eu estou mostrando um caminho. Você segue se quiser, você não é obrigado a seguir.
Fique na sua religião mesmo, no movimento que você quiser, na seita que você quiser, fazendo o que você quiser. Crie uma verdade, mas pense nisso, pelo menos raciocine um pouco, né? O Jesus bíblico, por exemplo, ele era um extraordinário mestre esotérico. Mas se a gente fala isso, dá a impressão que a gente está querendo xingar o Cristo. Meu Deus, quanta ignorância! O Cristo era um médico, um mestre extraordinário. Eu comecei depois. É um mestre extraordinário. Esse Cristo esotérico, ele dizia: ninguém chega ao Pai sem passar por mim. Ele queria dizer com isso que não se chega ao mundo das causas sem passar pelo jogo mental. E que ele era um enviado do plano físico-mental abstrato, ou um grande maná que caiu do céu como alimento espiritual, ou mental para nós, por outra, vencendo a polaridade do plano mental, que exige polaridade e relatividade, para que nossa mente consiga fazer o seu jogo num determinado momento, nós compreenderemos que o bem é bem e que o mal é bem também, mesmo que não gostemos dele, porque ele nos levará ao Pai, ou à causa das causas, o Criador, por compreendermos esse jogo mental. A mente não funciona sem esse jogo mental, ou sem o bem e o mal, o alto e o baixo, o bonito e o feio, o pobre e o rico, o preto, branco, amarelo, vermelho, etc. Isso é tudo para fazer o jogo mental. Compreendeu?